Vocês sabem aqueles livros que vocês acabam de ler e querem recomendar a toda a gente, mas não sabem explicar o que é que o livro vos fez sentir? Bem-vindos à minha opinião sobre o The Invisible Life of Eddie LaRue. The Invisible Life of Eddie LaRue é um novo livro da V.E. Schwab e, segundo o que ela diz, é o seu livro mais pessoal. Eu ainda não li os outros livros dela. Não que eu não tenha começado, eu comecei a Magia Mais Escura, Darker Shadow of Magic, mas não continuei. É uma das minhas muitas leituras em andamento. Mas este livro, quer pelo seu sinopse, quer pelo buzz, é verdade que se gerou toda à volta dele, eu queria mesmo muito ler. Como surgiu a oportunidade de o ler em buddy reading, em leitura conjunta, eu disse logo que sim e que me ia meter nesta aventura louca que é a vida de Eddie LaRue. Este livro não está traduzido em Portugal ainda, mas espero que seja traduzido porque quanto mais pessoas lerem este livro, melhor. Além disso, este livro tem um blurb de um dos meus escritores favoritos, que é o Neil Gaiman, que diz Joyous. Pois ele dizia aqui: For someone damned to be forgettable, Eddie LaRue is the most delightful, unforgettable character, and her story is the most joyous invocation of unlikely immortality. Obrigada, Neil Gaiman. Ainda bem que há pessoas que são pagas para escrever livros e conseguir resumir este livro num parágrafo, porque eu não sei se vou conseguir fazer isto. Começando pela sinopse propriamente dita, que vocês já devem ter ouvido por aí milhares de vezes, esta é a história de Eddie LaRue, que nasceu em França, e a sua história do livro começa verdadeiramente em 1714, em Villon-sous-Sautre, que é a aldeia dela, em que Eddie, para fugir a um casamento arranjado, acaba por fazer um acordo a um deus depois do anoitecer. Ela já tinha sido avisada para não rezar a deuses depois do anoitecer, porque nunca se saberá o que ou quem irá responder a essa prece. A aldeia onde a Eddie cresceu tem uma mistura deliciosa entre o paganismo e a religião católica e outras influências. É aqui que se começa a ver a verdadeira magia da V.E. Schwab e a maneira como ela escreve e completamente nos envolve. A nossa Eddie acaba por fazer um acordo com um deus que é mais um demónio e que para mim personifica o diabo. Portanto, é um acordo faustiniano. E como todos nós sabemos, um acordo com o diabo nem sempre corre como nós queríamos, porque há muitas alíneas que ficam por dizer. Portanto, cuidado com o que desejas. E é isso que acontece à nossa Eddie. Ela queria ser livre e é isso que lhe acontece. O problema, e é o catch, é que toda a gente que ela encontra acaba por se esquecer completamente dela. No momento estão com ela, mal viram as costas ou viram a cara, esquecem-se completamente dela e ela torna-se invisível. Ou seja, ela consegue fazer tudo, mas não fica memorável para ninguém. Isto parece uma coisa simples, mas à medida que o tempo vai passando e nós vamos acompanhando a vida de Eddie, começamos a perceber-nos das repercussões horríveis que isso traz, porque todos nós queremos deixar uma marca, seja uma marca no mundo, seja uma marca nas pessoas que conhecemos, e queremos estabelecer relações com elas, e se as pessoas se esquecem dela, é impossível criar essas relações. Ou seja, ela é livre, mas não é verdadeiramente livre no sentido em que não se sente amada, não se sente lembrada. A história é contada em 1714 e em 2014, no presente, em Nova York, em que voltamos a encontrar Eddie LaRue 300 anos depois de ter feito este pacto, a vaguear pelas ruas e segredos de Nova York. Em Nova York, Eddie conhece Henry Strauss, que se lembra dela. Ela inicialmente até acha que é algum teste do demónio com quem ela fez o acordo, mas a verdade é que Henry Strauss se lembra de Eddie. E os dois acabam por desenvolver uma relação super amorosa e super querida.
É um livro que vos vai despertar sentimentos e emoções e aquela sensação de pertença ou de não pertença. E é extremamente bem escrito, é embalado pela escrita poética e maravilhosa que é a escrita de V. Schwab. É daqueles livros que sabe tão bem ler. Depois tem este mix fantástico entre fantasia e ficção histórica, que só são dos meus géneros favoritos. Ou seja, existe fantasia, existe magia, mas não é aquela fantasia in your face, é mais do mundo em si do que propriamente das personagens. As personagens são muito, muito humanas, inclusive o próprio diabo. É um livro perfeito, um livro melancólico. Isto não é um livro feliz, não vão para isso a pensar que é um livro feliz. É um livro que fala de temas como depressão, violação, suicídio e aquela necessidade plena do ser humano de querer deixar marca no mundo. Também fala de toxicodependência e daquele desejo muito humano que nós temos, que é de ser felizes, nem que seja por um momento ou por um minuto. Isto é Eddie LaRue. Como eu vos disse, cada personagem, e são poucas as personagens protagonistas nestes livros, são apenas 3, são personagens inesquecíveis, que nós não vamos esquecer, porque cada um tem uma coisa que nos identificamos, ou pelo menos eu consegui me identificar. Por exemplo, Eddie quer deixar a sua marca no mundo e quer ser lembrada nem que seja por uma única pessoa, e ela é uma personagem tão boa, mas tão boa e tão bem construída, que nós nos apaixonamos rapidamente por ela. Eddie consegue ser uma little bitch, às vezes, mas é isso o encanto dela, e é muito inteligente a maneira como ela conseguiu, de certa maneira, deixar a sua marca no mundo, mesmo à revelia do diabo, porque ela não quer vender a sua alma ao diabo. E a nossa Addie, quer que seja por teimosia ou por mostrar que tem razão, não vai deixar cair a toalha tão cedo. Henry Strauss. Henry Strauss é aquele rapaz que se lembra da Eddie. É aquela personagem que eu acho que quase toda a gente vai encontrar algo para se relacionar. Henry quer ser amado como ele é. E ele passa por certas situações que me fez lembrar certas situações da minha vida, ou pelo menos me relacionar com isso. E este elo emocional foi tão grande que ainda me agarrou mais ao livro a partir do momento em que ele apareceu. O diabo, Luke, como a Eddie o chama, é interessante verificar que também com ele eu me identifiquei, não a parte de fazer acordos malvados com pessoas, mas a parte em que ele no fundo sente-se sozinho e não sabe que se sente sozinho, e nós em algum momento da nossa vida já passamos por um momento de solidão e que precisávamos de alguém e não tínhamos. Acho que o Luke atraiu-me mais nessa situação. Eles os três criam um triângulo de emoções e de interações e ligações humanas, apesar do diabo não ser propriamente humano, que é explosivo. Mas reduzir este livro a este triângulo é um crime. É um crime, porque este livro é muito mais do que isso. Este é um livro que nos leva numa viagem, seja uma viagem pelas cidades magníficas onde a Eddie passa, e eu tenho-vos a dizer que eu já estive em Paris e há várias cenas em que a Eddie está em Sacré-Cœur e ela fala nisso e dê-me algumas saudades de Paris. Não foi das viagens que propriamente eu gostasse mais, mas pelos olhos da Eddie as coisas tornaram-se um bocadinho mais mágicas e fiquei com vontade de lá voltar. E também nos leva numa viagem interior, porque através dos nossos personagens também começamos a repensar algumas das coisas que nós fazemos, que nós dizemos, ou algumas das coisas que nós já passamos, e começamos a olhar a luz de maneira diferente, com uma luz diferente. Este é um livro que nos agarra e não nos deixa sair dele, e sinceramente nós não queremos sair. É aquela sensação boa que é querer ler mais para saber o que vai acontecer e para estar mais uma vez com esta escrita maravilhosa, mas ao mesmo tempo não querer acabar o livro porque vocês não querem sair desta história. É aquele dilema habitual de um livrólico quando está a ler um livro bom. E no nosso grupo há quem queira continuação. Eu pessoalmente, se houver continuação, eu vou ler, claro. Mas eu acho que o livro acaba perfeitamente bem em relação ao livro que é.
apesar do final ser especial, acho que posso dizer isto, mas perfeitamente coerente com todo o livro, apesar de ser um bocadinho diferente do que estamos à espera. Sabem aqueles livros que vocês ficam contentes quando leem da primeira vez, porque a experiência foi tão boa? Eddie é este. E eu tenho a certeza que vou querer reler o livro, ou pelo menos alguma vez no futuro vou querer entrar novamente nesta história. Mas já não vai ser como a primeira vez, porque a primeira vez deste livro foi a primeira vez e foi aquela primeira vez maravilhosa. É um dos meus livros favoritos deste ano e vai ser provavelmente um dos meus favoritos de all-time favorites, porque são 5 estrelas, obviamente. Espero que já tenham lido, se já o leram, digam o que é que acharam, por favor, digam o que é que acharam. Se querem ler, digam em baixo e vemos no próximo vídeo. Tchau!